Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Professor e cartoleiro desde 2006 e essa experiência de jogar cartola que passa aqui nos meus vídeos, sempre escalando dois times para a liga anual e para times que têm regularidade. Os dois times que eu sempre estou postando aqui nos vídeos e também lá no Instagram, @professor.cartola, são o canal do Professor FC, que é o time oficial aqui do canal, e o Real Fox E.C, que aparece na sua tela. Esse time aqui é Pro, é o meu time privado, é o Real Fox E.C, disputo várias ligas com ele, mas estou escalando, pelo menos por enquanto, o Real Fox E.C aqui e atualizando no Instagram. Só para que vocês tenham uma ideia, na Liga Nacional, com mais de 4 milhões de times, o Real Fox E.C, aqui do lado direito aparece a pontuação no campeonato, ele está na posição 466 e eu estou escalando esse time, diferente do que fazem muitos youtubers, é um time Pro e ele está sendo escalado aqui para vocês. Vou vender esse time que tem 163 cartoletas, além desse time, vou mostrar aqui também a escalação de um time mais barato, que é o time do canal do Professor FC com 142 cartoletas. Esse aqui vai ficar um pouco mais caro. Se você gostar do vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, não esqueça de deixar o like, porque o like ajuda aqui no meu trabalho, faz com que o YouTube possa recomendar meus vídeos para outras pessoas e assim você colabora com o meu trabalho para que eu tenha ânimo de voltar aqui e fazer outros vídeos bons para vocês. Vamos falar da rodada um pouquinho antes de escalar, que é o seguinte, ó, essa é uma rodada complicada para escalar, porque a gente tem que ficar ligado nos times que vão poupar. Tem Libertadores e Sul-Americana no início de agosto, ou seja, no meio da próxima semana. Então, entre a rodada 17 e 18, nós estamos escalando para a rodada 17. Mas a gente tem 3 jogos aqui que a gente sabe a escalação com antecedência, que é Fluminense contra o Santos, Internacional contra Cuiabá e Atlético Paranaense contra Cruzeiro. Nesses 3 times a gente encontra boas peças que dá para montar pelo menos ali com 7 jogadores seguros, dá para colocar no banco alguns desses jogadores desses times para você evitar a perda de pontos com possíveis jogadores que não irão para os jogos. Então a gente tem Fluminense, dá para apostar ali em um defensor, em um meio-campista e também em um atacante, deixar um meio-campista no banco, dá para fazer tudo isso. Internacional, dá para fazer uma aposta no Valência, no ataque, é uma aposta, mas dá também para colocar um defensor, dá para colocar um meio-campista para você se equilibrar aí na possibilidade dos treinadores pouparem. O próximo jogo aqui é Atlético Paranaense e Cruzeiro, dá para apostar em defensores do Atlético Paranaense, pelo menos um, dobrar já é um pouco mais complicado, mas dá para, porque o Cruzeiro joga melhor fora de casa, né? Mas dá para apostar, e o Vitor Roque indo para o jogo, creio que será unanimidade no ataque nessa rodada. Outro jogo bom de apostar, que a gente ainda não tem certeza da escalação, mas que dificilmente o Corinthians vai poupar, porque tem um confronto quase que direto com o Vasco. O Corinthians é o 15º e o Vasco 20º, mas o Corinthians está em uma situação ainda difícil no campeonato, talvez não poupe. Então você tem o Roger Guedes que dá para apostar, meio-campista, um defensor, dá para apostar em boas peças aqui do Corinthians, que vai pegar um Vasco que está muito ruim no campeonato, praticamente rebaixado o Vasco. Bom, próximo jogo aqui, Fortaleza e Red Bull Bragantino, é um jogo que possivelmente vai ser intenso, com possibilidade de gols para os dois lados. Eu não vou arriscar em ninguém aqui, apesar de que goleiro, tanto de um time como do outro, se não for vazado, tem possibilidade de fazer muitas defesas, porque os times são ofensivos, um está em 9º, o outro está em 8º lugar. Próximo jogo aqui, o Atlético Mineiro e Flamengo, não acredito que o Atlético Mineiro venha poupar, mesmo tendo jogo depois pela Libertadores, o Flamengo do mesmo jeito. É um confronto de muita rivalidade. Aqui do Flamengo, além do Arrascaeta, dá para apostar também em um defensor, de repente no goleiro do Flamengo que pode fechar o gol contra o Atlético. O Atlético tem sempre o Hulk ali como aposta. Próximo jogo aqui, o São Paulo no sexto lugar, deve estar tentando buscar aí o G4, mas tem competição no meio de semana, provavelmente vai poupar alguns jogadores, então a gente tem que aguardar um pouco mais, mas Caio Paulista na lateral acho um excelente nome para a rodada. Se os atacantes titulares forem para o jogo, dá para
para apostar muito. Para tiro curto, dá para fechar a defesa do São Paulo e dá para apostar nos atacantes reservas se eles forem para o jogo. O jogo é no domingo, 11 horas. O próximo jogo aqui é do favorito Botafogo. A gente tem que colocar ali pelo menos 3, 4 peças do Botafogo nessa rodada, porque o Botafogo vai pegar o Coritiba, que melhorou, não perde a 4 jogos, vem de 3 vitórias e 1 empate, mas o Botafogo é um time que, além de tudo, está com sorte de campeão, jogando em casa, tem tudo para manter o SG. Próximo jogo aqui, o Palmeiras contra o América, Palmeiras fora. O América é um time imprevisível, toma muitos gols, mas costuma deixar os seus golzinhos. Aqui do Palmeiras dá para de novo ir com Veiga, dá para pensar no Arthur no ataque e até num defensor. Os 2 zagueiros do Palmeiras são bons na bola aérea, então pode deixar um golzinho de cabeça. E por último o Grêmio, que a gente provavelmente não vai poupar porque não está na Libertadores nem na Sul-Americana. O Grêmio deve ir com força máxima, tem meio-campistas, tem atacante, tem defensores para apostar contra um Goiás que também é imprevisível. Bom, bora lá para a escalação porque a gente já demorou muito aqui. Tiquinho jogando em casa contra o Coritiba e Vitor Roque contra o Cruzeiro. Os 2 para mim são unanimidades. E aí a gente tem as opções para formar o terceiro atacante aqui. Roger Guedes, Hulk, Cano são os 3 principais nomes aqui para mim. Wanderson correndo por fora aqui do Internacional jogando em casa. Arthur também boa opção. Descendo aqui, acho que é isso. O filtro tá dando bug. Deixa só eu voltar aqui de novo nos atacantes. Vamos ver se agora não vai dar bug, que está aparecendo até técnico ali no meio. Descendo aqui, o Yuri Alberto, uma opção. O Roger Guedes, como para quem precisa de diferenciar. Para quem precisa de diferenciar também, Ener Valencia, para diferenciar, é um nome que dá para diferenciar. Além do Wanderson, que está ali em cima, que eu falei dele. Aqui do São Paulo estão colocados como prováveis os reservas do São Paulo. O David, por exemplo, custa 5 cartoletas, dá para arriscar para valorização, dá para arriscar também para quem quer ser diferente, tá? O David ou o Erickson, por exemplo, tá? São essas as questões aqui a serem colocadas a respeito dos atacantes. Eu vou fechar o meu terceiro meio aqui com Roger Guedes a princípio, mas posso rever essa posição do Roger Guedes, que é uma posição que eu não tenho certeza nela. No meio campo, mais uma vez, eu vou de Rafael Veiga, contra um América que cede espaços. Rafael Veiga tem o pênalti a favor, então eu vou de Rafael Veiga. Arrascaeta é outra boa opção, mesmo contra o Atlético muito mal, mesmo jogando dentro de casa. A gente tem que só saber se o Arrascaeta pode ser poupado ou não. E aí a gente fecha aqui com um do Grêmio. Tem o Cristaldo, muito bom, porque tem o pênalti a favor, tem o Bitelo, que é sempre regular, e tem o Vila Sante lá embaixo. Além deles, a gente tem ainda o Renato Augusto, que é uma boa opção para a rodada, apesar de não ter minutagem e de não ser regular. O Lima, que nas últimas tem decaído, não tem feito as mesmas pontuações que tinha feito antes. O Arias, que melhorou muito o seu desempenho, acho que é um bom nome, até melhor do que o Lima no momento, está mais participativo. O Lucas Evangelista, que é sempre bom porque ele é regular, mesmo fora de casa contra o Fortaleza. O Vitor Bueno continua sendo uma boa porque tem um pênalti a favor, só não sabemos se vai para o jogo de cara, e é bom que é o primeiro jogo, a gente já vai saber. O Johnny, né, que é regular, não gosto do Alan Patrick, não tem entregado. Descendo aqui, o Vila Sante, que a gente já falou dele. Tô descendo para ver se acho mais alguém. Michel Araújo ali correndo por fora. Se o São Paulo for com time reserva, ele é um cara que chega ao ataque. Acho que é isso. Aqui para baixo só se for para apostar, tá? Não tem mais ninguém que a gente possa estar indicando. Então a gente vai fechar o nosso terceiro meio aqui. Os dois aqui que são os mais famosos, né? O Veiga e o Arrascaeta eu devo manter no time, a não ser que o Arrascaeta não vá para o jogo. E o terceiro, por enquanto, eu vou de Cristaldo, tá? Eu tenho algumas rodadas que eu estou indo de Bitelo, vou fazer diferente nessa rodada e vou de Cristaldo. Na defesa, eu penso que o Marlon continua sendo uma boa opção, mas eu estou de Vitor Roque. Dessa vez eu estou deixando o Marlon de fora, pelo menos a princípio. Aí a gente tem um Sander que é muito bom, mesmo sem SG, o Sander é um cara que tem que olhar para ele com carinho, porque olha,
As pontuações últimas deles, todas pontuações boas, mesmo quando perde o SG, porque ele é muito bom de desarme, já tem 40 desarmes. O Juninho Capixaba vai ter um jogo muito intenso também, pode roubar suas bolas, não dá para deixar de indicar. O René jogando em casa, já que ele foi muito bem na última, fez 12,40 e já vinha de um 7,90, sempre positivo, é um nome a se pensar, né? O de Plácido e o Marçal, porque jogam em casa, são nomes muito bons. Na última, o Marçal foi melhor do que o de Plácido. O Marçal ficou de fora do time há algum tempo, mas ele pontuação 7, 8, 9,5, 6,5, 4,5, 7,40 e agora 5,80 sem SG. Eu vou de Plácido, que está muito escalado, poderia ser Marçal. A ideia sendo aqui tem Samuel Xavier, que dá para indicar, Piquerez dá para indicar, Caio Paulista muito bom para a rodada, o Fagner toma muito cartão, mas tem um jogo favorável contra o Vasco. Eu vou de Caio Paulista a princípio, porque é quase um atacante, ele de Plácido. Na zaga, o Nino, dá para indicar pela bola aérea, pela possibilidade de gol. O Vitor Cuesta acho que vai ser unanimidade e daria para dobrar aqui o São Paulo com o Arboleda. Só que o São Paulo está indo com um time misto, a gente busca um outro zagueiro. Esse outro zagueiro eu vou de Murilo do Palmeiras, tá? Vou de Murilo ali para diversificar um pouco a zaga. No gol a gente tem algumas opções, eu quero fazer primeiro o goleiro fake. Então, o João Paulo ali está como dúvida. Daria para escalar do João Paulo para baixo. Aí daria para ir com o Everton, por exemplo, com o Cássio do Corinthians. Se eu colocar aqui o Santos, por exemplo, do Flamengo, eu consigo ir com o Everton ou com o Cássio. Eu poderia ir com o Cássio. Mas eu estava pensando em ir com o goleiro do Flamengo, que é um goleiro... Espera aí, deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu tô pensando em ir com o goleiro do Flamengo aqui, ó. Tô com o goleiro do Flamengo lá. Pensei no Cássio também, tá? De repente eu até mudo depois, mas eu vou com o goleiro do Flamengo a princípio. Aí sobra para mim aqui o técnico. Eu vou com o técnico mais favorável da rodada a princípio, que é o Bruno Lage. Então aqui a gente agora tem o nosso time escalado e eu vou escalar o banco de reservas. O goleiro do Flamengo, que é o provável, eu coloquei no banco de reservas para evitar a perda de pontos, que essa é a tática que a gente usa. O Santos está aqui, né? Agora eu vou para a lateral. A minha lateral aqui eu tenho o Fagner como opção, que eu disse que é muito boa opção. Tem o Kelvin do Atlético Paranaense contra o Cruzeiro, que eu acho que dá para escalar. O Bustos também dá para escalar. Acho que é isso. Eu vou colocar aqui o Kelvin, tá? Não tinha falado dele antes, que eu acabei de falar agora. Vou colocar o Kelvin. E agora a gente vai escalar o zagueiro do banco de reservas. Esse zagueiro é o Gustavo Gomes, já que eu tenho o Murilo lá no titular. Meio-campistas, reserva, né? Tem o Renato Augusto, tem o Lima, tem o Ganso, tem o Arias, o Zé Rafael. Como o Arias é o primeiro jogo, eu vou colocar o Arias aqui, tá? Vou colocar o Arias. Dá para colocar o Vila Sante também, viu? Se bem que o Vila Sante tem uma média muito melhor, eu vou colocar o Vila Sante que tá aqui embaixo, ó, contra o Goiás, tá? Vou colocar o Vila Sante. Coloquei o Vila Sante. Agora falta só o atacante pra gente fechar. Tem o Wanderson, tem o Arthur, tem o Ener Valencia. Eu vou colocar o Ener Valencia no meu banco. E agora o time custou 157 cartoletas,67, é o preço do time. No banco, Matheus Cunha, que é o goleiro provável, Kelvin, Gustavo Gomes, Vila Sante e Ener Valencia. No time titular, a gente tem Santos, de Plácido, Caio Paulista, Vitor Cuesta, Murilo, Rafael Veiga, Arrascaeta, Cristaldo, Tiquinho Soares, Vitor Roque, Roger Guedes e Bruno Lage. Antes de colocar o capitão, vamos voltar aqui e vamos olhar aqui a escalação do outro time, que é o canal do Professor FC, que aparece aqui do lado esquerdo para você o nome do time. No ataque, eu estou fazendo uma aposta no Ener Valencia, nesse time do canal do Professor FC. Então, nesse time aqui, a gente tem o Rossi como goleiro nulo, Marçal e Caio Paulista são os laterais, Vitor Cuesta e Arboleda são os zagueiros, Veiga, Cristaldo e Arias. Arias está nesse time, que eu acho que é uma boa opção. No ataque, Tiquinho, Vitor Roque e Ener Valencia, sendo que o nosso capitão é o Tiquinho Soares. E como
técnico, eu fugi do Botafogo e coloquei aqui o técnico do Flamengo, tá? Que eu acho que é uma boa para a rodada, assim como o técnico do São Paulo também é uma boa para a rodada. Tem que ver como é que o São Paulo vai para esse jogo. Esse time aqui custou 142 cartoleta, ponto 45, é o time canal do Professor FC, que está aqui do seu lado esquerdo. Voltando aqui ao time Real Fox E.C, que é o time que tem muita pontuação, né? Pontuação extraordinária. Vamos para o capitão. Capitão melhor da rodada é o Tiquinho Soares. O Vitor Roque vem em segundo lugar. E o Roger Guedes, para quem precisa de diferenciar, é um capitão excelente para a rodada também. São os 3 atacantes melhores para mim e os capitães melhores também. Então tá aqui Tiquinho Soares confirmando, é o nosso capitão. Esse time custou 157 cartoletas, ponto 67. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e boas mitadas pra gente na rodada.